Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central e a RBC FM em qualquer lugar do Brasil e do mundo. No ar, Conexão Ambiental, hoje 20 de outubro de 2017. No programa de hoje vamos falar sobre os males da modernidade e a sua relação com o meio ambiente. É possível que muitos problemas de saúde, desde um leve resfriado a doenças perigosas, possam ter causas ambientais ou ainda provocadas pelo estilo de vida que levamos. A vida nas cidades grandes é totalmente saudável em meio a engarrafamentos, poluição sonora, ilhas de calor, exaustivas horas de trabalho, poluição do ar, alimentação irregular. E o estado emocional diante de tudo isso contribui? Um número incrível de informação está a um simples toque na internet. E as relações humanas estão mais saudáveis por isso? No tema de hoje do Conexão Ambiental, vamos conversar sobre este assunto. Uma ótima manhã para você, obrigado pela sua sintonia, o seu carinho aqui do programa Conexão Ambiental. Agora são 8 horas 5 minutos. Lembrando aí, se você quer participar do nosso programa, o nosso WhatsApp 62999770482. Pelo nosso Facebook também, programa Conexão Ambiental. O nosso e-mail, você já sabe, conexãoambiental@hotmail.com. Conosco aqui no nosso bate-papo de hoje sobre os males da modernidade e as suas relações com o meio ambiente, está Gardênia de Souza Furtado Lemos, psicóloga, doutora em saúde coletiva, mestre em psicologia social e especialista em psicologia do trânsito. Atua nas áreas de psicologia do trânsito, social e do trabalho e é pesquisadora e professora universitária. Bom dia, Gardênia, seja bem-vinda aqui ao Conexão Ambiental mais uma vez. Bom dia, Emerson, bom dia a todos e muito obrigada pelo convite. Muito bem, olha só, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo aqui com a doutora Gardênia, vamos falar sobre um evento que vai começar hoje e vai entrar, a semana que vem todinha até o próximo final de semana. É a Semana Lixo Zero, que começa daqui a pouco, aliás, já começou, daqui às 8 horas em ponto. E para saber um pouco mais sobre este evento, a Semana Lixo Zero, conversamos com Diógenes Aires de Mello, engenheiro civil e coordenador de sustentabilidade da Sociedade Resíduo Zero. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Emerson e todos os ouvintes do programa Conexão Ambiental. É um prazer estar com vocês, prestando informações para o que for necessário. Ô Diógenes, fala um pouquinho rapidamente aqui para o nosso ouvinte sobre a Sociedade Resíduo Zero. A sociedade ela é uma rede de profissionais, cidadãos, técnicos, estudantes, lideranças que se preocupam com a questão catastrófica dos resíduos e que, preocupados nesse sentido, procura trazer inovações na área de resíduos, sugestões, recomendações e mobilização da sociedade. Então, nós, via Sociedade Resíduo Zero, nós mobilizamos o poder público, as iniciativas privadas, condomínios, escolas, residências, a mudarem seus hábitos para que eles sejam mais sustentáveis e adotarem medidas mais ecológicas, medidas que possam contribuir com o meio ambiente, com o social, com o econômico. Por falar em escola, este ano vocês desenvolveram um projeto, chamado Escola Resíduo Zero. Sim, nós estamos desenvolvendo, Emerson. Ainda, né? Nós estamos desenvolvendo em 10 escolas, então nós selecionamos escolas públicas, tem uma federal, tem mais 6 estaduais e 3 municipais. E dentro desse hall de escolas,
nós mobilizamos os educadores, os professores, eles ensinam, então, os seus educandos, né, as práticas, né, de reciclagem, coleta seletiva e compostagem. Instalamos as composteiras nas escolas, então ela recebe o resíduo orgânico, as cascas das frutas, das verduras, e ela produz o composto. Na medida que foi sendo produzido o composto, as escolas foram implantando também as hortas, né, para que a merenda nas escolas fossem mais orgânicas e mais saudáveis, com alimentos frescos, né? E hoje nós temos aqui essas escolas sendo modelo para Goiânia e para o Brasil. Nós já temos várias pessoas vindo a Goiânia conhecer esse projeto. E em novembro também nós vamos encerrar esse projeto com os resultados. Hoje aqui também no Secov, na Semana Lixo Zero, na abertura, nós vamos ter uma palestra sobre as hortas e o projeto das escolas. Legal. O Diógenes, fala um pouco mais aí sobre esta iniciativa da Sociedade Resíduo Zero, que é a Semana Lixo Zero, que começa hoje e vai até o próximo domingo, dia 29. Começa hoje a abertura e ela vai até o dia 29 de outubro. Então hoje nós estamos aqui com as autoridades, as lideranças da área e todo o público no auditório do Secov, em frente ao Serra Dourada. Nós temos um café sustentável que não é permitido o uso de copo descartável. Olha só que legal, é isso aí. Cada pessoa tem que trazer o seu copo e é claro que nós vamos estar distribuindo uns copos retornáveis que a pessoa pode usar durante todo o evento, nas atividades. Às 8h30 nós começamos de fato aqui a mesa das autoridades, vamos apresentar toda a programação da semana e teremos 3 painéis, que são os 3 eixos norteadores da semana. Então é o painel de coleta seletiva e reciclagem, vai estar presente os catadores, a Comurg, né, e as ONGs que trabalham nessa área. Cada um fala 10 minutos e ao final abre sua pergunta. O outro painel é compostagem, será uma empresa de compostagem, a Comurg também com seu projeto, e o nosso da escola e da residência. E depois o último painel é inovação tecnológica. Nós vamos mostrar 2 aplicativos utilizados na gestão de resíduos e na gestão de eventos em resíduos, que ajudam e facilitam a logística. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, eu não fiz minha inscrição, dá tempo, corre aqui que você vai entrar no espírito resíduo zero. O que é isso, Diogo? É você fazer alguma atividade e não gerar o seu lixo. Então, nós teremos ao longo da semana, Emerson, gincanas, passeios, pedal, visita técnica em usina de compostagem. Aí a pessoa pode se inteirar melhor aqui e também no site, que é o semanalixozero.com.br. Lá tem toda a nossa programação e no Facebook também, o Semana Lixo Zero Goiânia. Muito bem, Diógenes, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Ambiental pela Rádio Brasil Central e RBC FM. Uma ótima semana de muitas atividades para vocês e para toda a Goiânia. Obrigado, nós que agradecemos a Sociedade Resíduo Zero, é um prazer e estamos à disposição no que precisar. Muito bem. Conversamos com Diógenes Aires de Mello, engenheiro civil e coordenador de sustentabilidade da Sociedade Resíduo Zero, que esta semana, até o próximo domingo, dia 29, a partir de hoje, estão realizando a Semana Lixo Zero. Muito bem, agora sim, né, com a nossa convidada aqui, doutora Gardênia Lemos, vamos conversar sobre os males da modernidade e a sua relação com o meio ambiente. Doutora Gardênia, aqui na nossa abertura, nós citamos muito a questão do nosso estilo de vida, né? O modelo de sociedade que nós escolhemos, que nós ocidentais escolhemos. Não sei se depois a gente pode falar sobre a diferença, né, da sociedade ocidental e da sociedade oriental, se isso tem diferença, né, no que nós vamos falar aqui. Mas nós escolhemos, doutora, um estilo de vida, um modo de viver, e ele nos deixa emocionalmente e psicologicamente alterados, transtornados, com problemas. Esse estilo de vida nossa é complicado para a nossa saúde emocional e biológica? Bem, começando do princípio, será que a gente escolheu esse estilo de vida? Ou será que escolhem, impõem e pressionam para que a gente passe a viver nesse estilo? Será que a gente precisa ter tanta pressa como a gente tem e observa hoje em todas as cidades, em todos os lugares do Brasil? E essa pressão do relógio em cima de nós,
em cima do trabalhador, enfim. E me parece que quanto vou falar da pirâmide social, quem está mais na base dessa pirâmide econômica, né, e social, são os que mais sofrem com isso, ou não? O trabalhador? O trabalhador? Menciona. Sim, eu pensei até essa conversa hoje de a gente falar um pouquinho das condições que a gente vive e as condições que a gente trabalha, que acabam embrincadas, né? Não dá para mais separar como a gente vive e como a gente trabalha hoje. E aí, claro que em grupos, estratos sociais diferentes, a gente vai perceber pressões diferentes e consequências diferentes dessas pressões. Então, concordo, quem está nesse sentido na base da pirâmide, o trabalhador mesmo, ele é pressionado de todos os lados, né? Pela própria configuração e necessidade de trabalhar, mas também de se manter no trabalho e de se adequar às exigências do trabalho, às exigências dessa sociedade que nos impõe tanto. E muito oportuna a discussão do lixo zero, né, que você acaba de apresentar. Sim. Se a gente for pensar um pouquinho, o que a gente deixa nesse espaço que a gente utiliza? A gente tem deixado muito lixo. Exatamente. E esse lixo também acaba piorando as condições de salubridade dos locais em que a gente vive e, claro, afetando tanto em termos de percepções, sensações, como também biológicas, né? Então, tirando as questões bacteriológicas, sem falar disso, quem vive num lugar sujo, quem vive num lugar confuso, materialmente falando, tem uma percepção de mais descaso para com aquele lugar e logo para consigo e para com o outro. Então vai virando uma bola de neve. Ou seja, doutora, esse aspecto ruim, né, de paisagem mesmo, né? Estava vendo esta semana uma imagem de uma cidade em Bangladesh que tem montanhas de lixo eletrônico, que é uma coisa impressionante, mas são montanhas de dezenas e dezenas de metros de altura, várias, e no momento dessa fotografia estava chovendo, e aí mostra justamente assim, esse resíduo que o lixo eletrônico solta, vai escorrendo, crianças, pessoas, pais e mães catando esses componentes eletrônicos para vender, para ter um mínimo de dinheiro para comprar comida, mas enfim, crianças brincando ali, e aí eu estava me perguntando isso, gente, qual é o impacto disso no dia a dia, na qualidade de vida dessas pessoas? Nossa, parece cruel, né? E se pensar, é produção humana, né? Exatamente. Esse lixo. A Organização Mundial de Saúde traz um conceito que foi debatido na área da saúde há muitos anos, e até que se firma mais recentemente, na década de 80, da preocupação com os determinantes sociais de saúde. Então, a gente pensar um pouquinho como a nossa vida afeta as condições de saúde e vice-versa, né? E como a gente afeta a nossa vida. Então, se pensarmos voltar lá à pré-história, como a gente conhece, pelos relatos, voltar à pré-história seria o melhor modelo de sociedade? Acredito que não. Os avanços são positivos em muitas questões, né? Tomar um banho quente tem seu valor. Exatamente. Um ar-condicionado. E principalmente nos hoje, dias de né? O ar-condicionado tem seu valor, mas também tem seu estrago. Né? O que isso causa na sociedade? Então, eu fico imaginando visualmente mesmo essa montanha de lixo. A gente não tem, talvez, aqui do nosso lado uma montanha de lixo, mas se a gente andar um pouquinho, encontra algo parecido. E o interessante, doutor, e o mais revoltante também, é que Bangladesh não é um país rico, é um país extremamente pobre, não é produtor de eletroeletrônicos, mas esse lixo, por alguma razão, vai parar lá. É o lixo norte-americano, é o lixo europeu, enfim, japonês, enfim, de algum lugar esta montanha veio e vai parando ali diariamente. Eu gosto muito de citar, isso já tem muitos, muitos anos, quando no Brasil aportou alguns navios trazendo containers com restante de tecidos que veio dos Estados Unidos, mas que era o lixo hospitalar, de lençóis, enfim, roupas, e que veio parar para cá. Houve um pedido de desculpa de algumas autoridades falando que foi um erro, que o navio não era para vir para cá. Ora, viu?
se a gente mexesse um pouquinho nessa situação, a gente iria saber que a história não é bem assim. Vai se jogando. A gente sabe, por exemplo, que alguns países africanos, não vou me lembrar aqui agora, um dos maiores depósitos de pneus de carros, né, do mundo está num país africano. É tanto pneu que da estação espacial, né, é possível a olho nu ver essas montanhas de pneus. Então, assim, esse estilo de vida que eu disse, né, que nós escolhemos, né, mas você pontuou bem aí, será que escolhemos? Produz, e aí aproveitando essa semana, né, que a Sociedade Resíduo Zero aqui em Goiânia, como em outras 14 cidades no Brasil, está fazendo esta Semana do Lixo Zero, fazendo esta reflexão sobre este modelo de vida, esse modelo de produção que a gente tem, mas que alguns países, e são os países pobres, acabam pagando por uma conta que não foi eles que geraram, né? E como isso reflete na questão da saúde, né? Da saúde física nossa, mas principalmente da saúde mental. Com certeza, né? Os mais pobres acabam pagando essa conta. Será que a gente precisaria consumir tanto? Enquanto você fala, me veio, vou já voltar à questão, mas me veio a ideia das redes sociais, porque pensei na questão do celular. Se a gente troca de celular hoje, como se trocasse, nem sei, roupa também a gente troca muito, não precisava trocar tanta roupa, né? E a gente troca de celular a todo momento que sai uma tecnologia nova, que tem alguma coisinha, mudou um megapixel não sei aonde, já troca o celular. Mas por quê? Por que fotografar tudo que a gente faz? Por que relatar quantas vezes eu fui ao banheiro? A gente chega a ponto disso. Exato. Então, é preciso pensar assim, como a gente construiu isso que você tem chamado de estilo de vida aqui. Como a gente construiu? Isso não é posto, isso não é natural. Vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com este bate-papo. Conexão Ambiental. Programa Conexão Ambiental em cadeia com a Rádio Brasil Central e RBC FM para toda a grande Goiânia. Conversamos hoje, o nosso tema do nosso Conexão Ambiental é os males da modernidade e a sua relação com o meio ambiente. Conosco aqui, a nossa convidada é a doutora Gardênia Lemos, psicóloga, doutora em saúde coletiva, mestre em psicologia social, especialista em psicologia do trânsito, é pesquisadora e professora universitária. Estávamos conversando, doutora, no bloco passado, sobre esse estilo de vida, né? E o que isso acarreta, né, de forma bem objetiva, assim, bem concreta, na nossa perspectiva de vida e de felicidade também. Estava me lembrando aqui, a questão da felicidade. A relação dos determinantes sociais e saúde não é uma relação tão direta de causa e efeito. Impossível a gente falar se existe pressão, logo existe estresse. Não dá para ser tão simplista assim. Mas o que a gente já tem, após anos de estudos e pesquisas diversas, é que sim, há um afetamento mesmo, seria até a palavra usada, das condições materiais em que a gente vive ou dos acessos que a gente não tem a essa produção, tanto de saúde quanto de doença, e sim, né, da construção da felicidade. Então, se a gente preocupava há anos atrás, enquanto área da saúde, de entender, de compreender a questão da pobreza e a produção de saúde, a gente foi avançando um pouco mais em termos de pesquisa e vários grupos nacionais e mundiais nessa área, debruçando então como é que os determinantes sociais, a configuração das cidades, do trabalho, do lazer, da falta de cada uma dessas coisas, do acesso à cultura, educação, saúde, como isso entraria, bem entre aspas mesmo, né? Como isso entraria no nosso corpo. E o corpo é o primeiro receptáculo, então a gente falar de corpo e mente é como indissociável mesmo. Certo. Se eu adoeço fisicamente, eu também adoeço mentalmente.
qualquer patologia física, ela me abala emocionalmente de um jeito e vice-versa, né? Mentalmente eu também posso acabar desenvolvendo algo que a gente convencionou de chamar de psicossomático, para algumas áreas de abordagem. Então, há uma relação não tão simples e direta, mas já há uma relação comprovada de que esses fatores, e isso é pesquisado e estudado desde o século XIX, claro, mais aprofundado recentemente, mas que esses fatores, e muito debatido também. É claro que quem detém o controle material, quem detém os meios de produção, se a gente for falar assim, ou quem detém o capital, não interessa que a gente discuta isso. Interessa que a gente trabalhe e fale, graças a Deus, temos um trabalho. De certa forma, sim, né? Com tantos altos e baixos que passamos, né? Que a economia brasileira passa, realmente não há por que não dizer isso, né? Muitas pessoas, sim, vão dizer, graças a Deus eu ainda tenho um trabalho, né? Mas, doutora Gardena, eu queria tocar aqui num ponto bastante delicado, que é a questão da depressão, né? Chamado aí de mal do século. Ela é reflexo, a gente pode dizer que ela é reflexo desse modelo de vida que nós temos? A gente também associa muito esses tipos de patologias ao estilo, né? A pressão, a pressa, essa necessidade de ser algo, de parecer com algo que a gente não é, muitas vezes, a depressão. Então, é um pouquinho mais complicado. É claro que a depressão tem fatores fisiológicos, é uma doença. Certo. Não dá para a gente falar simplesmente que a vida como está hoje que leva a depressão. Por que nem todo mundo se deprime? Então, a gente tem uma constituição biológica, uma constituição fisiológica individual que vai nos proteger mais ou menos, ao mesmo tempo que a gente tem condições sociais que vão nos proteger mais ou menos ou nos expor a riscos. Então, a gente começa a perceber e fazer algumas associações em relação à área do trabalho. A gente começa a fazer algumas associações de algumas profissões que têm manifestado mais depressão. Nós temos já isso, já tem essa percepção. Uso abusivo de álcool e outras drogas. Por que isso se manifesta? Então, na área de saúde do trabalhador, já há essa relação um pouco conhecida já, e muito pesquisada, ainda precisa, claro, de dados mais palpáveis para a gente falar ou apontar que tal área produz mais transtornos, vamos chamar assim, do que outra, mas já há uma relação, muitas vezes, bem direta, inclusive, da pressão do trabalho, e aí vou reduzir como pressão para a gente entender todas essas dificuldades, condições do trabalho, condições do ambiente, do ritmo e tudo isso que não respeita o corpo, e com a manifestação, então, de algumas doenças. A depressão, por outra parte, então, considerando a parte fisiológica, claro, a depressão, por outra parte, também tem sido muito associada a essa pressão do ter que ser alguma coisa. A gente tem que ser bom aluno, a gente tem que ser bonito, magro, os alto. Padrões. Como é que fica alto? A gente tem que ser loiro, é mais fácil, a gente tem que ter isso, ter aquilo. Então, a pressão também acaba mexendo com a nossa autoestima, levando a uma tristeza, e não que tristeza leve à depressão, mas essa tristeza fecha a pessoa, se encapsula ali mesmo, a pessoa se encapsula e acaba desinteressando por muitas coisas, até que uma hora, quando se percebe, o processo já é biológico. Esse estado de tristeza, doutora Gardena, a longo prazo, se não for sanado, né, as origens, vai levar a outro, se não a uma depressão, mas a estados emocionais assim, que pode desenvolver algum tipo de patologia, algum tipo de doença. Não necessariamente a depressão ou alguma patologia, mas pensa no sofrimento que isso causa. Então, para além de catalogar uma doença, a gente tem que pensar assim, o sofrimento e a perda da felicidade, né? Como é viver assim? Como deve ser viver assim, tão triste? Por falar em estado de tristeza, ontem, ao
trabalhar algumas questões, né, que nós vamos perguntar aqui para você, doutora. Me veio aquela tragédia lá em Minas Gerais, a tragédia de Mariana, onde aquele depósito, né, aquela represa de resíduos de mineração estourou e destruiu uma cidade inteira. Destruiu uma cidade, acabou com a cidade, né? E a gente pode dizer que a médio, a longo prazo, ou então a curto prazo, não sei, você vai dizer melhor, há pessoas, famílias que há anos moram numa cidade, numa região, e de repente se vê privada da sua cidade, das suas referências, né? De família, de lugar, de espaço, de memória. Isso, doutora, pode trazer aí a médio e longo prazo algum problema emocional? Sim, claro, até curto prazo. A gente perdeu a casa, a gente perdeu a vida, a gente perdeu a escola, a gente perdeu os amigos, o contato. A gente acaba perdendo a identidade, porque a gente se constrói enquanto identidade na relação com o outro. E agora quem eu sou? E eles mudaram para outra cidade? Ainda não, estou acompanhando isso, inclusive é uma polêmica muito grande, né? Até deixar o nosso ouvinte aqui mais informado, a nova cidade que a Vale do Rio Doce, né, e as suas duas subsidiárias responsáveis diretas pela tragédia, a cidade ainda não começou a ser construída, vai começar. Criaram uma ONG aí, né, para cuidar desse processo todinho, mas ainda nada saiu do papel. E a gente não sabe quando isso vai sair do papel. Quanto tempo foi esse acidente? Né? Isso foi em 2015. Então, de né? 2015... Vai fazer 2 anos. Ao final de 2017, Exatamente. Essas pessoas estão em uma coisa provisória. Provisória ainda, provisória. E aquele provisório que vai ficando... Exatamente, como quase tudo neste país, né, a gente vai vivendo de provisório. É um bom exemplo, Emerson. Isso sim, claro, tira a nossa identidade, muda a nossa autoestima, a nossa relação com o outro e consigo mesmo. E a gente tem um exemplo aqui perto, e que se falou há pouco tempo, que foi o acidente com o Césio. Olha só, isso o Césio mudou a configuração Exatamente. Daquelas famílias. Vamos pensar... Bem lembrado, doutora. Primeiro aqueles ali mais próximos, mas se a gente for aumentando até Goiânia, tanto que a gente trabalhou naquela época, eu amo Goiânia, né, a campanha, para que a gente não se sentisse inferiorizado, subalternizado em relação a quem não sofreu um acidente, pensa. Doutora, olha só, eu sempre repito isso, naquela época eu já havia morado aqui em Goiânia. Eu saí em fevereiro de... eu saí daqui em fevereiro de 87. Eu saí em fevereiro de 87. Fui morar no Paraná. E lá estando, quando acontece essa tragédia do Césio, na escola, estudante, os colegas sabiam que eu era de Goiânia também, já havia morado em Goiânia, né? Goiano. E aí ficavam me perguntando, você é de Goiânia, né? Você é de Goiânia. Eu falei, eu sou, mas eu não estou lá. Eu estou aqui antes, né, da tragédia. Então, assim, quase que ficou uma coisa assim, você é de lá, então você tem... você está contaminado? Problema, né? Eu falei, não, eu vim para cá, eu saí de lá antes, né? Eu mais ou menos senti isso na pele, essa tentativa de preconceito, sabe? Tentativa não, né? Esse preconceito nem velado, mas Exatamente. Ele está desvelado. Imagino, quer dizer, nem consigo imaginar as pessoas que passaram por aquilo. Vivenciaram. Então, assim, fazendo uma analogia, são tragédias, tanto essa de Mariana quanto essa de Goiânia, e a gente, no Brasil, tem uma tradição, infelizmente, de acompanhar por pouco tempo essas coisas, né? Esses fatos, e as pessoas que foram afetadas de alguma maneira por esses fatos. Então, a gente... não falássemos hoje do aniversário do acidente radiológico, a gente nem sabia se ainda tinha sobreviventes e quais as sequelas, né, o que ficou para essas pessoas. Então, para além das sequelas físicas que muitos tiveram, nesse ano em que se falou muito do acidente, a gente percebeu nas falas, em várias notícias, o sofrimento que foi carregar essa diferença. Exato. E aí a gente traz também a preocupação, então, no campo da saúde, para as iniquidades, né, em termos de saúde, as dificuldades de acesso que a gente tem. Então, a gente pode pensar que as mulheres, grupos étnicos, raciais diferentes, têm menos acesso
a saúde, a educação, logicamente desenvolvem uma rede social, ou tem menos fortalecimento e menos coesão social, e nesse sentido são enfraquecidos enquanto grupos, logo enquanto pessoas também. E aí a gente acaba vivendo não só nessa tristeza, mas uma melancolia do ser diferente, uma melancolia do ser inferiorizado, né, de alguma maneira. E olha só, mesmo 30 anos, né, dessa tragédia com o Césio 137 aqui em Goiânia, conversando com as pessoas, né, o Conexão Ambiental produziu um programa de TV, né, para a TV Brasil Central, sobre o tema. Conversando com as pessoas, né, que participaram, estiveram presentes naqueles dias horríveis aqui, a gente ainda sente uma carga emocional, doutora, é impressionante. 30 anos. 30 anos já se vão, né, já se foram. Então, é impressionante isso. Só lembrando, a tragédia lá de Mariana aconteceu dia 5 de novembro de 2015. Então agora, nossa, quase dia 2 5, anos, vão para 2 anos, né? Que as pessoas foram privadas disso que você colocou bem. De sua individualidade, suas memórias, as suas relações, né, afetivas, sociais, né, ali. E que até hoje não foram resolvidas. Não sei quando será resolvidas, né? Quando serão resolvidas todas essas questões. Então, muito tempo. Imagina a construção de uma nova cidade, a aproximação, a criação de vínculos. Então, novamente, para né, além da construção física, né, material da cidade, imagina o que é a construção de vínculo. Quando a gente muda de prédio, começa do zero. Quando a gente muda de bairro, imagina nessa situação. Doutora, e a violência? Qual é o impacto dessa violência, das múltiplas violências que nós vivemos aqui em Goiânia, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer dia e horário da semana, né? Se quebrou todos os padrões do momento que isso acontece. O impacto dessas violências em nossas vidas. Pensando no processo de saúde, doença, enquanto construção social, é claro que não dá para ignorar a questão da violência. Ela talvez é uma das primeiras alertas, né? Um dos primeiros alertas. E em Goiânia, em qualquer cidade pequena, em qualquer outro local do Brasil, a gente assiste também, muitas vezes anestesiado, os programas jornalísticos, de uma maneira geral. Se torcer, sai sangue hoje. Sai. E a gente assiste isso muitas vezes anestesiado, mas muitas vezes também absorvendo essa sensação de medo. Então, mais do que ter sido vítima ou ter vivenciado de alguma maneira uma situação violenta consigo ou próximo, a sensação de violência também adoece. O medo que a gente sente de sair, de voltar para casa, de o filho voltar para casa, da filha voltar para casa, ir para a escola e não ser violentada. Então, e a gente passa diferenças. É importante a gente pensar em saúde e pensar em grupos também específicos. A criança tem é afetada de uma maneira pela violência, o idoso de outra maneira. Então, a violência psicológica, física, essa violência do assalto, do assédio, do trânsito, e sei lá, outras tantas que a gente pode listar, infelizmente. É claro que isso tem uma pressão, tem uma reverberação na gente enquanto físico, enquanto corpo físico, mas também enquanto corpo emocional. Viver apreensivo adoece. Adoece, né? Pois é. E há pessoas que querem resolver parte desta violência colocando armas na mão do cidadão. Mas isso aí é uma pergunta para o próximo intervalo. Daqui a pouco a gente retorna. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental de hoje, nós conversamos aqui com a doutora Gardênia Lemos sobre as doenças da modernidade e o impacto disso no meio ambiente, ou vice-versa. Doutora Gardênia, nós estávamos falando sobre
a questão da violência, das múltiplas violências, né? E dos grupos que sofrem violências a todo instante. E essa questão dessa insegurança que hoje nós temos, e não é de hoje que se conversa, às vezes não se debate com seriedade e profundidade essa questão do cidadão portar ou ter em casa uma arma como o fator determinante para resolver aspectos desta violência. Eu queria uma opinião sua sobre isto. É uma questão que sempre aparece, né? Fala de violência, volta, mas o cidadão de bem não tem arma, o cidadão de bem não tem como se defender. Existe uma analogia que a gente faz, então se pensar em termos do político, e tem, claro, grupos políticos hoje defendendo o armamento em massa, né, da população. Sim. É claro que também imagino que não sejam desvairados e que queiram que todo mundo tenha arma indiscriminadamente. Mas parece que às vezes é isso, né? Uhum. Acredito que não seja, mas parece muitas vezes que é isso. E esses grupos que defendem com rigor e com força mesmo essa questão do armamento, são vistos como aqueles enérgicos, viris, aqueles que vão buscar dar um fim na situação de violência. Ao contrário, aquelas figuras políticas que se preocupam com a educação, que se preocupam com a formação do ser humano, são vistos como paternalistas, leva o bandido para casa, isso, né? Maternais, nesse aí a sentido. culpa é dos direitos humanos, como Correto. Se quem abre a boca para falar isso soubesse o que se trata de ser humano e o trabalho que os grupos de direitos humanos fazem em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Muito rasa a discussão, né? Então, eu acho que surge, quando a gente fala sempre de violência, surge essa questão do armamento, das políticas, né, armamentistas ou não, e nesse momento em especial, o Brasil assiste ali a questão do Rio de Janeiro, e acaba que joga isso para o resto do país como se fosse igual em todo lugar. Como se as realidades fossem iguais, né? Como se fosse igual em todo lugar, e bate nessa tecla. Então, o cidadão de bem precisa estar armado para se defender. E, por outro lado, a gente assiste as forças policiais o tempo inteiro falando, né? Num caso de ser pego de surpresa, o bandido veio preparado para te assaltar, para te violentar de alguma maneira. No caso de ser pego de surpresa, não reaja. Então, para que ter uma arma? E olha, doutora, eu acho interessante, né, que muitos casos que nós temos vistos aí, até os próprios profissionais da área de segurança, quando vão reagir, a gente vê casos, não é todos, claro, né, casos em que a reação do policial talvez não foi medida da forma correta e este agente da segurança não tem, tem uma, como eu vou dizer, não se sai bem na sua ação e acaba perdendo a vida. E não é um ou outro caso, né, em que isso acontece. Então, assim, as pessoas poderiam avaliar isso de forma mais profunda e ver que não necessariamente ter uma arma em casa ou portar uma arma vai ser a solução. Né? Nós temos que cobrar, sim, de forma... acho que não é a solução. Né? Das autoridades, políticas públicas eficientes e constantes, políticas mesmo. Não é essas ações pontuais aí que a gente vê acontecendo quase que todo dia, né? Norte a sul do país. Sem planejamento, sem avaliação. Então acaba que a gente não sabe, né, se isso teve resultado ou não. Uhum. Só voltando aqui à questão da violência e o processo de saúde e doença, então, claro que essa questão de se armar para se defender, a gente falando aqui também superficialmente não é a melhor saída, mas há que se aprofundar nessa discussão, e enquanto a gente aprofunda nessa discussão também do uso de arma, vamos pensar um pouquinho os riscos que a gente se coloca, né? Como é que a gente se expõe a vários fatores de risco durante o nosso dia a dia. Uhum. Então, desde a configuração das cidades, que parecem não serem pensadas para as pessoas, em que a gente vê o beco escuro, em que a gente vê a calçada quebrada, irregular,
em que a gente precisa andar no meio da rua, em que a gente precisa andar no escuro, Sim. atravessar um matagal e etc. para voltar para casa depois da faculdade, depois da escola. Então, a gente acaba se expondo e pensa no nível micro, enquanto, na verdade, a gente tinha que pensar isso no nível macro. Então, há uma responsabilidade que são, sim, dos setores políticos, e é muito importante a gente pensar que não é só a saúde, o setor saúde, enquanto política pública, não é só a saúde que tem responsabilidade diante da saúde da população, ou da doença, né, do processo de saúde e doença. A educação Claro. tem um fator muito grande. A mobilidade, a gente fala muito disso, trabalho nessa área também, tem um fator muito grande no processo de saúde e doença. As condições econômicas, então a política macroeconômica do país, as políticas de trabalho, emprego, renda. E hoje a gente passa por um momento no Brasil em que a insegurança é tamanha que vai para além. O nosso medo é maior do que o bandido me pegar ali na esquina. Se torna ainda mais, né? E a gente vive nessa tensão de não ter o emprego, de não ter a comida, de não ter a saúde, e quando adoece, não ter o acesso à saúde. Que a gente vê isso todos os dias aqui em Goiânia, principalmente. A gente não precisa falar do vizinho, vivemos essa realidade então, aqui. Voltando lá na sua primeira pergunta, seria estilo de vida escolhido, né? Bem pensado. Então, seriam configurações da vida atual que foram se modelando. Claro, grupos hegemônicos têm mais força. Em qualquer época a gente vai avaliar isso. Olhando para trás, a gente consegue ver o desenho com maior clareza. E quando hoje a gente ainda fica confusa, né? O que está acontecendo no Senado, o que está acontecendo na Câmara, a gente não sabe nem quem é mocinho, quem é o bandido, mas brincando, né, com a política, mas isso tudo vai ter consequência aqui na minha saúde, na sua saúde, na saúde da nossa família e no acesso a outros bens e serviços que vão produzir mais ou menos saúde. Doutor, e quanto isso é importante, essa avaliação, né? De nós, cidadãos, nós eleitores, fazermos esta avaliação, porque se está como está também, somos nós, eleitores, cidadãos, cidadãs, responsáveis, corresponsáveis por isso também, na hora de escolher, né, na hora de avaliar esses candidatos. Ou seja, escolher e avaliar mesmo, saber quem foi, o que fez, o que faz, como faz, quem é essa pessoa, de onde ela vem, qual é a história de vida dessa pessoa, né? O que ela pretende realmente enquanto legislador, enquanto vereador, deputado, prefeito, para a minha cidade, para a minha região. A gente não faz isso, né? No máximo vota e depois nem sabe em quem votou. E está ali sofrendo, né? Sofrendo de diversas formas, sofrendo as várias violências, mas parece que tem dificuldade de fazer essa ligação, essa ponte entre uma coisa e a outra. E difícil a gente pensar que uma lei, por exemplo, daria conta de resolver algum problema. A arma daria conta de resolver o problema da violência, maior, por exemplo. E aí a gente volta, parece que fica batendo nessa tecla, não sei porque a gente não se move nesse sentido, mas aí a gente volta para a questão da educação. Não se muda cultura com uma lei, não se muda a compreensão, né? Não se muda a possibilidade cognitiva de compreender ali o que está acontecendo sem uma educação fundamental, sem uma educação de base, sem uma educação com princípios de convivência, com discussão da cultura de paz hoje fica lá no cantinho. É mais importante ter a arma, é melhor ter uma arma para me defender do que pensar desde criança na cultura de paz. E talvez para a nossa geração, que já somos adultos, independente da nossa idade, que já somos adultos, fica parecendo assim, eu não vou mudar mais, o meu grupo não vai mudar mais. Não vai sim. Vai, né? Até morrer a gente pode mudar. Exatamente. Eu estou me lembrando aqui, doutora, você falando aí, eu me lembrei de uma frase de Monteiro Lobato, que ele dizia que um país se faz com pessoas e livros, né? Se faz com educação, né? Se faz com conhecimento, a vivência desse conhecimento, né? Doutora,
mudando rapidamente de assunto, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. E como é que está a saúde emocional, mental do motorista brasileiro? Você que atua na área, né, da psicologia de trânsito. Ou profissão, né? Se a gente pensar enquanto profissão, a gente vai perceber algumas diferenças. E se a gente pensar enquanto cidadão que tem a permissão para dirigir no Brasil, a gente percebe outras diferenças. Então, vamos lá. Quando a gente fala do motorista, parece que a gente faz um recorte também, como se no trânsito só houvesse, se fôssemos motoristas. Na verdade, não, somos seres humanos, somos pedestres, né? Andamos com as pernas ou com os apoios que a gente precisa, às vezes, mas a gente não nasceu com carro, e a gente pensa primeiro no carro. E nessa lógica, por anos a gente tem assistido também e participado e construído isso junto, as políticas públicas serem pensadas para as vias, os veículos e não as pessoas. Também parece que a gente repete nisso, parece que a gente bate nessa tecla muito, mas a gente ainda assiste muito isso. Se pensar, há tantos anos que a gente fala que as cidades deveriam ser mais caminháveis, a gente pode fazer o desafio agora aqui em Goiânia e tentar caminhar aqui na porta. Isso, exatamente. A gente não consegue. Então, para além do motorista, a gente tem que pensar nas pessoas no espaço público do trânsito. Então, o motorista adoece mais? Não sei. Talvez quem tenha que levantar bem cedo para pegar o transporte coletivo longe da sua casa, sobre o sol de Goiânia, sem um local adequado para guardar esse ônibus ali, né, sem um ponto de parada adequado e protetivo, e que chega ao terminal, o ônibus está superlotado, o horário que eu tenho que chegar ao trabalho é sempre aproximado, porque eu não sei quanto tempo o ônibus vai demorar. Então, talvez isso adoeça mais. Há necessidade de manter e de atuar sempre esses estudos. Já temos, claro, vários estudos nessa área, mas é preciso que a gente olhe grupos específicos e tenha acesso a vivências próprias de Goiânia, de São Paulo, do Sul, do Norte, Nordeste, em qualquer lugar do Brasil também, para a gente ir adequando à realidade daquele local. Num país desse tamanho, é claro que tem muitas coisas que nos unem, que nos traz uma identidade, mas a gente também tem muitas coisas que divergem, né? Exato. Vide agora um prefeito de São Paulo que reclamou do calor de Goiânia. Ele não conhece um calor, assim, não é acostumado com calor. Brincadeira e deselegância à parte, sim, a gente se impacta com o lugar do outro, como o outro vive naquele calor ou naquele frio, ou na umidade ou na falta de umidade. Então, mais do que pensar no nosso universo micro ou políticas macro, o que uma contribuição da preocupação da saúde, do processo de saúde e doença enquanto construção histórica, é preocupar com as desigualdades. Então, as desigualdades de acesso e de condições. E aí, se a gente volta para a pergunta do motorista, e eu jogo para todo mundo que vive no espaço do trânsito, quase todos nós, será que a gente tem acessos iguais? Então, o pedestre, o idoso, o pedestre, a criança, o ciclista, tem direitos iguais? As desigualdades sociais, nesse sentido até, é que fazem com que a gente perceba tantas diferenças e manifeste, então, processos diferentes de adoecimento nesse sentido. Enquanto você falava, eu estava tentando me lembrar aqui qual é o artigo do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, em que fala dessa relação em que o mais forte no trânsito tem o dever e a obrigação de cuidar do mais frágil. Então, é o caminhão em relação aos veículos menores, né? É o transporte individual, o carro em relação à moto, que em relação ao ciclista e que é em relação ao pedestre. Então, se houvesse esse cuidado, né? Essa coisa de proteger quem é o mais frágil, certamente o nosso trânsito não seria esse caos e essa tragédia que né? Porque
no momento em que nós estamos conversando aqui, nesta hora que nós estamos conversando, infelizmente 1 hora, nós tivemos aí já em torno de 4 a 6 mortes no trânsito no Brasil, né? Então, isto realmente é uma tragédia que, como está diluída, né, a gente não nota, né? Mas se nós trocarmos aí por miúdo, é como se a cada 2 dias caísse um avião comercial com 200 pessoas. Muito, né? Para a gente pensar. E importante também ressaltar, Emerson, que se os acidentes com mortes e sequelas são a face mais trágica da mobilidade, não é só esse problema, né? Então, é claro que sim, em última instância, a função das políticas de trânsito seriam proteger o cidadão. Então, garantir a continuidade da vida, em última instância é isso. Mas também permitir o acesso organizado, e não é isso que a gente percebe. Muitas vezes o cidadão deixa de estudar porque não consegue chegar à escola, ele não consegue chegar ao posto de saúde, e ele também consegue trabalhar muitas vezes porque não tem acesso. E claro que se a gente for pensar, a relação não é tão direta, mas isso acaba sim nos adoecendo. Em relação ao prefeito aí que reclamou do calor aqui em Goiânia, doutora Gardênia, seria bom se ele soubesse que, em parte, né, que as águas que deixam de cair aqui nesta cidade que hoje está quente e não está chovendo, reflete de forma direta na água que chega lá no estado e na cidade dele, né? Então, como as coisas... O que eu quero dizer isso? Como as coisas estão interligadas, né? O que a gente faz aqui exatamente, afeta lá embaixo. A caixa d'água, né, que nós falamos que é o cerrado, né? Se nessa caixa aqui deixar de cair água no período certo, na quantidade certa, vai afetar lá no Sudeste, né? Afinal de contas, somos o cerrado é responsável pelo abastecimento de 3 das 5 principais bacias hidrográficas do nosso Brasil. É sempre bom lembrar disso, né? E lembrar que o cerrado doente, as pessoas ficam doentes. Exato, né? Olha só, o cerrado destruído nos destrói. Que maneira legal e trágica também da gente lembrar disso e encerrar o nosso programa, mas como reflexão de tudo isso que nós falamos é isso, né? Se o cerrado está doente, se o nosso bioma está doente, as pessoas também estão doentes e vice-versa. Chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente aqui a doutora Gardênia de Souza Furtado Lemos, psicóloga, doutora em saúde coletiva, mestre em psicologia social, especialista em psicologia do trânsito, pesquisadora e professora universitária. Esteve aqui conosco, debatendo e discutindo temas tão pertinentes, tão atuais e delicados, né, da nossa cidade, da nossa casa, da nossa cidade, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso bioma cerrado. Obrigado, doutora Gardênia, mais uma vez. Eu quem agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio do nosso Victor Roberto, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kram. Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Fique agora com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes, na Rádio Brasil Central. E na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.